Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Agradeço aí todos que estão assistindo esse vídeo, os que estiveram ontem no evento ao vivo. Ontem nós tivemos um problema aqui, parece que o YouTube não conversava com o OBS não conversava com o YouTube. No teste estava tudo ok, mas quando chegou na hora não funcionou. Nós ficamos tentando, perdemos aí uns 15 minutos de aula, né? E depois tivemos que prosseguir pelo Teams. E pelo Teams tem as suas limitações, não só de tempo, mas também tem as limitações de interação com as pessoas, né? Eu não conseguia ver as pessoas também não conseguiam me ver. De tal forma que eu estou reproduzindo tudo que foi falado ontem aqui na íntegra, tá? E serve não só para os que estavam presentes ontem e que ficaram prejudicados por uma transmissão que poderia ter sido bem melhor, mas também para todos os que não puderam estar presentes naquela reunião, naquele webinário, naquela aula, por motivos diversos, né? Inclusive aqui em São Paulo, naquele momento, estava uma chuva bastante forte, talvez isso tenha prejudicado, né? Então, muitas pessoas também acredito que não conseguiram chegar, tá? De toda forma, isso aqui já estava previsto de eu enviar a gravação a todos vocês. Então, vocês vão assistir a íntegra do que foi falado ontem, para que vocês possam ter conhecimento, ter ciência de tudo, de todo o conteúdo, daquilo que foi falado sobre o caminho para que você possa conseguir 5 dígitos todo mês. Ok? Então vamos lá. Bom, meu nome é Cláudio Vieira, eu sou engenheiro industrial mecânico, também sou administrador de empresas, sou engenheiro sênior especialista em GLP, sendo que os últimos 22 anos da minha vida profissional foram nas maiores distribuidoras de GLP do Brasil, atuando nas áreas comercial e técnicas, fundamentalmente da comercialização do GLP a granel. Tá? Atualmente sou sócio proprietário da C. Vieira Treinamentos e Consultoria, uma empresa especializada em consultoria na área de engenharia, treinamentos, perícias e inspeções. Bom, por que eu resolvi fazer esse curso? Eu já tinha ideia de fazer isso, né? Já vinha beliscando na minha cabeça há algum tempo, né? Essa ideia de colocar esses treinamentos no virtual para que assim eu consiga maior capilaridade e consiga atingir de fato as pessoas que vão utilizar e que isso consiga fazer diferença na vida das pessoas. Mas isso estava previsto para ser mais para frente, né? Eu resolvi acelerar porque eu encontrei uma barbaridade aqui no LinkedIn, gente. Eu vi isso daqui. Um anúncio no LinkedIn de uma empresa tradicional, muito grande, uma empresa com referência na área de transportes de cargas especiais, transportes industriais, né? Anunciou uma vaga para engenheiro mecânico e 12 pessoas, essa vaga foi anunciada há cerca de 10 dias atrás, tá? E 12 pessoas se candidataram. Bom, a vaga não é uma vaga para assistente de engenharia, não é uma vaga para estagiário, não é uma vaga para estudante de engenharia, é uma vaga para estudante experiente. Tanto que a primeira atribuição que está aqui é a emissão de AETs e ARTs, coisa que só pode fazer engenheiros que estejam registrados no CREA. E aí você vê pelo todo o conhecimento experiência que se exige aqui, são todas elas voltadas ao transporte e içamento de cargas, tá? Então já dá para vocês terem uma ideia do tipo de empresa, né? É uma elaboração, enfim. As dimensões, o conhecimento não vai apenas na parte técnica, nos road surveys, que são as elaboração de viabilidade geométrica, dimensionamento de mecânica, elaboração de desenho. Ele vai ter que elaborar propostas técnicas também, então tem um lado muito comercial forte aqui.
mas vai passar por outras coisas. Eu coloquei essa daqui, não printei a tela do LinkedIn, porque isso aqui estava em forma de texto, né? Tava uma coisa na frente do outro, ficava ruim de ler. E eu resolvi colocar aqui uma embaixo da outra, né? Aí perdeu aquela tela do LinkedIn, tá? Mas passa também pela elaboração de histograma, controle dimensional, AutoCAD, que implica dizer que ele vai ter que fazer projetos, SolidWorks vai ter que fazer projetos em 3D, vai ter que fazer simulações em 3D, Excel avançado, eu não coloquei, mas na outra página também se exigia o Power BI. As atividades que ele vai exercer como engenheiro, acho que está dentro, não tem nada de grande exigência que foque, não vi nenhuma exigência que seja fora da área. A questão é isso daqui, a faixa salarial que eles estão pagando. Volto a dizer, esse anúncio de 10 dias atrás, de R$ 1.001 a R$ 2.000 por mês. Quer dizer então que uma pessoa estuda, presta um vestibular, passa num vestibular, vai estudar a profissão do sonho da vida dele, vai ficar no mínimo 5 anos numa faculdade de engenharia, que é uma faculdade pesada, é uma faculdade fortíssima, tá? Depois de 5 anos, vão contratar ele para ganhar no máximo R$ 2.000. Observe-se que eles colocam que a remuneração exata pode variar de acordo com competências, experiência e localidade. Quer dizer, até a localidade entra na remuneração. Eu não sei se a localidade mais perto ele vai receber mais, se mais perto ele vai receber menos, né? Acredito que seja a segunda opção. Mas, porém, com experiência, localidade e tudo mais, o salário vai no máximo até R$ 2.000. Ou seja, estão pagando o salário mínimo. Tá? Se esse mesmo estudante de engenharia pegar esses R$ 300.000, se for R$ 5.000 por mês durante 5 anos, vai dar R$ 300.000 ao final do curso com o dinheiro de hoje, sem considerar a correção. Se ele pegar esse dinheiro e aplicar miseravelmente num fundo de renda fixa, que é um dos investimentos que menos pagam, ele vai receber algo em torno de 50% acima do máximo salário que estão pagando aqui. Eu fico me perguntando, o que espera essas pessoas lá na frente? O mercado mudou muito, gente. Trabalhar como CLT é isso aqui que está acontecendo. Tá, é lógico, não é só isso, tem salários maiores, mas não é muito maior não, viu, gente? Não foge muito não. Eu peguei o cargo de engenheiro, mas também já tinha visto o cargo de administrador de empresa, cargos de economistas, enfim, onde os salários são realmente de chorar, tá? Feito isso, eu criei o meu objetivo. Que é o meu objetivo? Utilizar meu conhecimento para preparar e qualificar profissionais para atuarem no mercado de GLP a granel e, com isso, conseguirem uma liberdade financeira, conseguirem um salário digno. Porque aquilo que está pagando lá atrás, gente, não é um salário digno, falando o português correto. Tá? É isso que eu pretendo. E esse conhecimento que eu vou passar para vocês aqui, vocês não vão conseguir na faculdade. Tá? Isso não se ensina na faculdade. Porque a faculdade, por exemplo, de petróleo e gás é uma faculdade muito nova no Brasil. E ainda assim, essa faculdade, petróleo e gás, a parte petróleo é voltada para a operação chamada upstream, que é prospecção e refino de petróleo. A downstream não entra praticamente no curso de petróleo. A parte gás que entra é o gás natural, até porque o gás natural está intimamente ligado com as bacias de petróleo. Tá? Pouco se fala sobre o GLP, mas o mercado é muito grande e falta profissionais. Quem esteve ontem comigo na live aí, trabalha no mercado de GLP, sabe a dificuldade que estão para conseguirem profissionais dessa área, porque não tem. As pessoas antigas se aposentaram, como eu e outros colegas aí presentes, mas não foram repostos, as pessoas que entraram são pessoas sem experiência.
sem conhecimento prático, sem que nunca foram para o campo de batalha. Bom, eu estou falando aqui do GLP e eu tenho muita contribuição a dar na formação desses profissionais. E por que? Bom, eu estou falando do GLP, mas o que vem a ser o GLP? O GLP é o gás liquefeito de petróleo. Eu não vou entrar aqui nas características técnicas, nas especificações do GLP, porque a nossa aula é curta, tá? Tem no máximo 1 hora. E no curso isso vai estar muito detalhado, tá? Então aqui é simplesmente para abrir o olho de vocês, né, para mostrar o que é o mercado de petróleo de GLP e o curso que eu estou preparando agora, que eu estou disponibilizando para vocês, é o curso para quem vai trabalhar na área comercial, quem vai vender o GLP. E tem 3 modalidades na área comercial que vocês podem abraçar. Tá? É lógico que para isso precisa conhecer. Então você precisa conhecer o que? Basicamente o básico do GLP. Eu vou mostrar aqui tudo que vocês precisam saber, mas não precisa entrar, nesse momento, nas características técnicas. Então, você precisa saber que o GLP é um gás liquefeito de petróleo, portanto, ele é oriundo do petróleo, não apenas do petróleo, mas 95% é do petróleo. Ele é facilmente transportável, transporta-se eles em botijões envasados, transporta-se eles através de caminhões ou através de carreta. Ele chega em qualquer lugar do Brasil. Possui alto poder calorífico, eu vou mostrar para vocês aqui que o poder calorífico do GLP é o maior entre todos os combustíveis da nossa matriz energética. Ele é inodoro, significa que não tem cheiro e não tem cor. Aquele cheiro que tem lá no GLP é colocado propositalmente para as pessoas perceberem que há vazamento. Tá? Como todo gás, ele não tem cheiro e não tem cor. Tá? Como se dá a distribuição de GLP no Brasil? De 2 formas. Existem os 2 modais de distribuição. Um deles é o granel, onde eu represento aqui através dessa foto desses tanques em branco aqui do lado direito da tela, que é o famoso tanque P190. O P190, para vocês terem uma ideia, representa algo em torno de 85% do mercado de GLP a granel no Brasil. É um grande filão. Todo lugar se usa isso daqui. E o outro modal é o modal envasado. Isso aqui é uma foto de um carrossel de envasamento dentro de uma distribuidora, estão invasando aqueles botijões de 13 quilos. Não é o nosso foco vai ser aqui no granel. Tá? Bom, aonde se usa esse GLP a granel? Quem que compra? Quem que adquire ele? Bom, nas residências, habitações grandes, habitação unifamiliar, quer dizer, a habitação de uma família só, porém família que tenham vários banheiros, fogões, banheira aquecida, uma série de coisas, né, utilizam GLP a granel. Porque o GLP a granel está muito ligado ao consumo do cliente. Se o consumo for muito baixo, não vale a pena o distribuidor investir e colocar um GLP a granel. Mas se o consumo for significativo, eu estou falando acima de 150, 200 quilos, gente. Não é nada exorbitante, tá? Condomínios verticais, prédios, gente, abrem a janela e vocês veem para todo lado, estão construindo prédios. E essas pessoas que vão morar lá vão precisar cozinhar, vão precisar tomar banho, vão precisar água quente nas suas torneiras. E quem vai fornecer isso daí? O sério candidato a fornecer isso daí é o GLP. Tá? Condomínios horizontais também. Comércio também utiliza bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis, motéis, pousadas, supermercados. Setor de serviços também utiliza bastante, lavanderia, hospitais, envasamento de aerossóis, graniteiras, recauchutadoras, oficinas de funilaria e pintura, principalmente do setor automotivo. Esses aqui são alguns exemplos, tá, gente? Tem muito mais do que isso daqui. Indústria é difícil até dizer quem que não usa, quem que jamais vai poder usar o GLP numa indústria. É muito difícil.
tá? A maioria absoluta delas utiliza. Eu, na realidade, desconheço uma empresa que, se ela não utiliza no seu processo, ela utiliza nas empilhadeiras, por exemplo. Se ela também tem a parte banho dos funcionários, o refeitório dos funcionários. Tem uma série de aplicações dentro de uma indústria, que tem indústria aí que eu já fiz instalações em indústria aí que tem cerca de 20 instalações diferentes dentro dela, tá? Tipo de indústria: indústria vidreira, indústria de panificação, alimentícia, indústria farmacêutica, papel e celulose, beneficiamento de metais, indústria de borracha, fabricação de anodo para fabricação do alumínio, a coisa vai longe. Também se usa muito no agronegócio, nos aviários para engordar lá, fazer crescer os pintinhos, a mesma coisa na suinocultura, só que para porquinhos, né? Secagem de grãos: você colhe o grãos, você tem que diminuir a base úmida dele, senão você perde a safra para roedores e fungos. Desidratação de folhagens, de folhas, por exemplo, não só de folhas, mas fundamentalmente folhas, né? Por exemplo, todo mundo tem orégano dentro de casa. O orégano que se usa na cozinha hoje não é o orégano fresco, é o orégano desidratado. Como é que se desidrata o orégano? Com fornecimento de calor. Se está fornecendo calor, pode ser feito com GLP. Certamente deve estar sendo feito com GLP. Tá? Estou dando um exemplo, né? Você vai numa farmácia, vai num mercado, aí você vê N envelopinhos de empresas que fornecem produtos desidratados. Bate o olho naquilo lá e fala: opa, vou procurar esse cliente aqui. Por que não? Tá? Entretenimento, balonismo, pira olímpica. Nós, por exemplo, fizemos a pira olímpica dos Jogos Pan-Americanos e das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Foi feita com GLP aquilo lá. Quem já foi para Gramado, no Natal Luz, lá no Lago Negro, vê aquela festa do Natal, que tem todo uns fogos e tudo mais, aquilo lá é feito com GLP. Treinamento para corpo de bombeiro, defesa civil, empresas de treinamento, segurança e combate a incêndio. Se você vai treinar alguém para combater incêndio, na aula prática você precisa de uma simulação de um incêndio. E como é que se faz isso? Com GLP. Tá, aliás, certa vez nós fizemos um treinamento no corpo de bombeiro da Vinha Anchieta aqui em São Paulo. Nós literalmente colocamos fogo no Carrefour. Fomos nós que fizemos. Na época era a AGP do Brasil, ainda não era nem Liquigás. Nós montamos toda a estrutura, fornecemos todo o gás, foram 2 carretas de gás para fornecer o gás para simular um incêndio no supermercado, para treinamento de defesa civil e corpo de bombeiro. Também é um mercado atrativo esse daí. Tá? Como se usa o GLP? Olha, se usa fundamentalmente de 2 formas. Na fase vapor, que é para geração de energia térmica, porque as pessoas, gente, não precisam de GLP, de gás natural, de gasolina, seja lá o que for. O que ela precisa é que o calor, ela precisa do calor. E existe todos esses combustíveis que podem, e mais muitos outros, que podem fornecer o calor. Um deles, o principal, que fornece a maior quantidade de calor por unidade de massa, é justamente o GLP. Então, ele é o mais sério candidato a fornecer o GLP para qualquer setor que precise de energia térmica, precise de calor, seja na cozinha de restaurantes, de lanchonetes, seja em fornos industriais, seja na têmpera de metais. Tudo isso daí é fornecimento de energia térmica. Tá? Mas só se usa o GLP na fase vapor? Não, se utiliza na fase líquida. Aliás, o GLP dentro dos tanques ele está líquido, ele vaporiza depois que você abre a válvula. Tá?
Você pode utilizar fase líquida, por exemplo, no fornecimento da empilhadeira. Aliás, a empilhadeira funciona com GLP líquido. Envasamento de aerossóis, enceradeiras industriais, treinamento, que eu já mostrei para vocês, o entretenimento, expansão de poliestireno. Poliestireno são aquelas bandejinhas que todo mundo chama de isopor, tá? Isopor, na realidade, é o nome da fábrica. O material é poliestireno. A gente chama de poliestireno expandido. O que faz a expansão de poliestireno na máquina? É justamente a ingestão, a colocação de butano, gás butano, junto ao poliestireno. Há uma reação química química e física que ele expande o poliestireno. Eles têm umas formas e nessa forma dá o formato final da bandeja que eles queiram, tá? Olha o supermercado como estão abarrotados dessas bandejinhas, gente. Todas essas bandejas são feitas com expansão de poliestireno, são clientes de butano, por consequência de GLP, que vocês podem utilizar, tá? Que vocês podem vender. Aqui tem a nossa matriz energética brasileira. A matriz energética brasileira é o quadro que apresenta quais são os combustíveis e em quais percentuais se usam cada combustível no Brasil. O carro-chefe é a eletricidade, seguida do óleo diesel, bagaço de cana. Exatamente, gente. Para surpresa de muita gente, o bagaço de cana está em terceiro lugar na nossa matriz energética. A gasolina, depois vem a lenha, o gás natural, o etanol, o GLP com 2,9%, depois seguido do querosene com 1,2%, óleos combustíveis com 0,8% e outras fontes como energia nuclear, energia eólica, energia solar, uma série de outras formas de energia que representam 18. Elas em segundo lugar, elas estariam em segundo lugar se fosse uma única energia, mas na realidade, como são várias energias, o somatório delas dá 18,3%. Aí você pode olhar e falar, pô, mas só 2,9%, então a participação é pequena. Eu vou mostrar o tamanho do mercado que representa apenas a terça parte desses 2,9%. Por que a terça parte? Porque o granel representa 1/3 do gás que é vendido no Brasil. 70% é envasado, que a maioria das pessoas utilizam na cozinha, tá? E o restante é no granel. O restante são 30%. Vocês vão ver o tamanho, a quantidade, os milhões de toneladas que são vendidos anualmente, tá? E depois no curso eu vou mostrar o que tem aqui dentro de cada uma dessas raias aqui, desses raios, dessa matriz energética. O que tem aqui dentro da eletricidade, do diesel, uma série de coisas aqui dentro, que acaba sendo um mercado muito atraente para o GLP, tá? Essas informações estão no Balanço Energético Nacional de 2024, tá? O Balanço Energético Nacional ele está abaixo do Ministério das Minas e Energia, portanto isso aqui são informações oficiais e são públicas, tá, gente? Basta entrar lá no Ministério das Minas e Energia e você levanta essas informações, tá? E aqui está a venda de GLP a granel no Brasil no quinquênio 2019-2024. Tá? Apenas no GLP a granel. Em 2019 foram comercializados 2.103.491 toneladas de GLP. Em 2020 caiu um pouco, caiu para algo em torno de 5%, caiu para 2.026.000 toneladas de GLP. Em 2021 subiu mais 10%, subiu para 2.209.552 toneladas e a partir daí entrou para casa dos 2.400.000, acima de 2.400.000 toneladas. Vocês notam que os três gráficos da direita
são maiores, apontam um consumo muito maior que os três gráficos da esquerda. Isso é explicado porque em 2019, comecinho de 2019, fevereiro ou março, chegou a epidemia no Brasil, a pandemia, né? Chegou aqui no Brasil. Muitas coisas começaram a fechar, comércio, indústria, transportadoras. Onde é que entra o transporte no GLP? Nas empilhadeiras, por exemplo. Tá? Começaram a diminuir a operação, muitos fecharam as portas, tá? E o consumo de GLP a granel caiu. O residencial permaneceu, até subiu um pouco, mas o granel ele caiu mais. Embora granel foi fornecido continuamente para os condomínios, que as pessoas precisavam cozinhar, precisavam comer, precisavam tomar banho, né? Mas a parte industrial, principalmente, que é um grande consumidor, estavam com suas produções bastante reduzidas ou até paralisadas. Em 2029, a pandemia, em 2029, 2022, a pandemia vai embora e o consumo sobe para 2.411.278 toneladas. Tem uma pequena queda por causa de uma atividade na China, mas caiu para 2.300.000 toneladas, muito acima dos anos anteriores, né? E a previsão é que saia agora no final de abril, começo de maio aqui, o volume de vendas para 2024, que deve apontar para algo em torno de 2.453.000 toneladas de GLP a granel. Esse número aqui é um número meu, tá? Baseado em um cálculo estatístico que eu fiz, baseado no consumo dos anos anteriores, dos meses dos anos anteriores, considerando percentual em cima do último mês aqui, do último ano, tá ok? Então, mas esse cálculo, garanto para vocês, não está errado, salvo se ocorreu alguma intercorrência, o número vai variar em torno disso aqui, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas pode chegar inclusive a 2.500.000 toneladas. Bom, esses quase 2.500.000 toneladas representam o que nessa matriz energética? Representa 1% de toda a matriz energética. 2.500.000 toneladas, gente, é muito gás, é muito gás. Tá? Por quê? Porque é a terça parte desses 2,9, a terça parte de praticamente 3 é 1. Tá? Então, nós estamos falando que 1% do mercado de GLP representa 2.500.000 toneladas. E isso é fato, porque foi vendido no total em granel, no ano de 2023, foi vendido 7.500.000 toneladas de GLP no total, entre granel e envasado. A terça parte é 2.500.000, então tá bem coerente esse número, tá? Bom, e aqui eu trouxe aqui um quadro resumo de 3 variáveis que a gente analisa além do preço quando vai escolher um energético para as nossas operações. Principalmente se esse energético é usado para queima. Aliás, a gente analisa quando for usado para queima. Eu coloquei aqui os principais combustíveis da nossa matriz energética, né? E considerei aqui o gás natural e o GLP. Tá? Considerei o poder calorífico, o rendimento e o que ele faz no meio ambiente. Poder calorífico é para saber qual é a capacidade, quanto que ele me entrega de calor, de energia térmica, por unidade de massa, por quilo, se for GLP, se for por diesel litro, se for por energia elétrica quilowatt-hora, por aí vai. Rendimento. Qual é o rendimento? Quanto que de fato vai para o meu processo? Quanto que eu tenho de perda nisso daqui? É isso que também entra na minha equação. E a agressividade ou não ao meio ambiente. Por que eu considero isso, gente? Porque hoje o meio ambiente está pegando. Está pegando e está pegando feio. Tem
Países que não importa, você tem que apresentar uma certificação de que o seu produto não agride, nem seu produto nem seus insumos agridem o meio ambiente. A Europa está muito nessa linha, tá? Então, e a gente depende também de muitas exportações para a Europa, tá? Então, o que nós vemos aqui? Se a gente analisar os combustíveis aqui, de fato, o que tem a melhor performance é o GLP. É o único aqui que tem alto poder calorífico, alto rendimento e não agride o meio ambiente. Ah, mas o gás natural também não agride o meio ambiente, também tem o rendimento alto. De fato, o rendimento do gás natural e do GLP são idênticos. Porém, o gás natural tem um poder calorífico médio, enquanto o GLP tem um poder calorífico alto. Ou seja, o GLP entrega muito mais energia do que o gás natural. Ah, mas o diesel também tem um poder calorífico alto. Sim, tem um poder calorífico alto, só que você perde mais de 20% da energia que você coloca lá, você tem nas perdas. Até por ser um combustível líquido, ele tem mais perda do que um combustível gasoso. E ele é agressivo ao meio ambiente. Então ele tem um poder calorífico alto, né? Depois, durante o curso, eu vou explicar para vocês o que é um poder calorífico alto, baixo, quais são essas métricas, tá? Tanto para poder calorífico quanto para rendimento. Embora ele tenha um poder calorífico alto, mas chega no rendimento ele perde, porque você não consegue queimar tudo que você coloca de diesel no seu processo, tá? Isso também está no BEN, gente, no Balanço Energético Nacional, portanto são dados oficiais. Também pode consultar no mesmo local que eu apontei lá atrás. Bom, tá legal, Cláudio. Aí você vai me fazer a pergunta, tá, eu vi o mercado de GLP, é um mercado atraente, se estão vendendo por ano 2 milhões e 500 mil toneladas, eu consigo vender 10 mil quilos, 10 mil quilos. Não é possível que eu não consiga vender 10 mil quilos quando estão vendendo 2 milhões e 500 mil toneladas, tá? Mas como é que eu faço para ingressar nesse mercado e finalmente fazer a minha renda mensal de 5 dígitos? Bom, você pode atuar em 3 áreas, todas, você pode entrar em 3 funções, todas elas na área comercial. Você pode atuar como consultor de negócios, indicador de negócios, agenciador de negócios. Bom, o que faz um, o que é um, o que é outro? Vamos entrar em cada um deles. O que é o consultor de negócio? Consultor de negócio é aquele funcionário que é contratado pela companhia de distribuidora em regime de CLT, portanto ele é um funcionário fixo da distribuidora, ele recebe um salário fixo que gira em torno aí de R$ 2.000, R$ 2.500, um fixo baixo, né? E mais comissão. A grande fatia da renda dele está na comissão, não está no fixo. Consultor não se contenta com fixo. De fato, o fixo não paga boleto, tá? Muito difícil pagar os boletos com o salário fixo de consultor, tá? Mas a grande sacada aí é a comissão, é onde eles vão atrás. Por ser funcionário, a empresa vai te dar algumas coisas para que você possa trabalhar e exercer sua função. Por exemplo, vai dar um carro, vai dar um celular com linha, vai dar um notebook, talvez dê lugar para estacionar dentro da empresa, coisa parecida, né? Mas isso não está no script, tá? Mas note que carro, aparelho celular, linha telefônica, notebook, nada disso aí é benefício, tá? Isso aí é ferramenta de trabalho. Você saiu da empresa, você devolve tudo isso daí. Assim, quando eu me aposentei, eu saí e devolvi tudo isso daí, tá? Fiquei com isso daí durante 22 anos. Depois saí, toma que o filho é teu, tá? Bom, e tem a figura do indicador de negócios. O que faz um indicador de negócio? O indicador de negócio, ele não tem vínculo empregatício com a distribuidora, não tem fixo, não recebe nenhum fixo, não tem nenhum tipo de ajuda de custo, e tem que estabelecer uma PJ, uma empresa, uma pessoa jurídica.
pode ser, algumas empresas admitem que seja MEI, outras admitem que preferem que seja pelo menos uma pequena empresa. Por quê? Você vai pagar imposto, tá, gente? Isso aí é líquido certo. No mundo, né? Eu não vou nem dizer nesse país. No mundo, só bilionário não paga imposto. Quem trabalha paga imposto. Vai nascer e morrer pagando imposto. Isso é claro. E aqui não vai ser diferente, tá? O indicador de negócio, ele não conclui o negócio. Ele apenas indica o cliente. Agora, o indicar, gente, não significa dizer, olha, tem um cara lá na esquina que está querendo comprar gás. Não, não é isso. Isso não é indicação. Tá? Isso é, no máximo, uma dica. Tá? O indicador, ele vai visitar o prospect. O que é o prospect? Prospect é uma pessoa, um local, uma empresa, ou pessoa física ou jurídica, que você está visitando, que você fez os primeiros contatos, mas você ainda não sabe se ele vai virar cliente ou não. Tem todo um caminho aí, uma vida a ser percorrida entre você visitar o cliente e ele fechar o negócio. Tá? Enquanto ele não fecha, você está prospectando clientes. Daí a palavra prospect. Você está prospectando ele. Ele ainda é um prospect, não é um cliente. Você visita esse prospect, coleta as informações básicas. Quais são essas informações básicas? Nome, razão social, nome fantasia se tiver, endereço, responsável pelo negócio GLP, né? A pessoa que vai responder por isso lá, com a qual você vai fechar o negócio ou com a qual que vai encaminhar o seu processo para compras, tá? Consumo mensal de GLP aproximado que esse prospect tem ou vai ter. Vai verificar se esse cara já possui uma central de GLP, se alguém já fornece GLP para ele hoje. Se fornece, você vai ter que indicar que tipo de instalação, você vai pedir para dar uma olhada nessa instalação, ou ele mesmo vai falar, e quem é o atual fornecedor. Com base nessas informações, note que nós não falamos de preço, não falamos em payback, não falamos em ROI, não falamos em taxa de retorno de investimento, não falamos nada disso aí. Isso aí quem vai ver é o comercial da empresa, é o consultor de negócio. Por quê? Você vai pegar todas essas informações, enviar para a empresa através de uma planilha de Excel, tá, gente? Nada super avançado, tá? A empresa vai analisar aquilo lá e vai mandar um consultor para visitar aquele prospect. Ele vai visitar, vai fazer agora as análises econômicas, vai aprofundar na área técnica, vai dimensionar a central, vai fechar o negócio com o cliente. Aí sim, o cliente assinou o contrato. Maravilha, assinou o contrato, você vai receber a comissão dessa indicação e ele a comissão da venda. Bom, qual vai ser essa comissão que o indicador de negócio vai receber? Isso depende de cada empresa, mas o mais comum é uma comissão de 20% a 50% sobre a capacidade nominal de cada tanque instalado. Bom, como assim? Traduz isso daí, tá legal. Vamos dizer que você fechou um negócio com o cliente e lá vai ser colocado um tanque de 1.000 kg ou 2 tanques de 500 kg, enfim, vai ser colocado um tanque com capacidade nominal de 1.000 kg, um tanque. Qual vai ser sua comissão? A sua comissão vai ser 20% sobre esses 1.000 ou 50% ou até 50% sobre esses 1.000. Ou seja, a sua comissão vai ser entre R$ 1.200 e R$ 1.500, porque está em cima da capacidade nominal, não está em cima de preço e nem da capacidade real, que nós vamos ver mais para frente o que é isso aqui, tá? Ah, mas e se eu fornecer, sei lá, 10 tanques P1000 numa central? Bom, não pode fornecer 10 tanques P1000, o máximo que é permitido por central acima de P190 são 6. Até P190 você pode fornecer até 22 tanques, tá? Mas vamos dizer que você forneceu 4 tanques de 1.000 quilos. Tá legal, 4 tanques de 1.000 quilos vão dar 4.000, 4.000 serão
4 tanques de 1.000 quilos serão 4.000 vezes 20%, você vai receber uma comissão de R$ 4.800 nela. Aí P190, P190 a mesma coisa, vai colocar central no condomínio, em condomínio mais comum é central de 3 a 4 P190, tá? Você colocou lá 3 P190, vamos dizer que, só para arredondar a conta, em vez de falar P190, vamos falar P200, não existe, tá gente, mas só para arredondar a conta. Você forneceria lá 3 tanques de 200 quilos, seriam 600 quilos, vezes 20% daria R$ 720, tá? Ou R$ 850, dependendo do cliente, do cliente não, da empresa pela qual você está representando. E a quantidade e a capacidade de tanques instalados no cliente vai depender do consumo do cliente, do regime de trabalho, da vazão necessária, e nós vamos ver tudo isso daí mais para frente num curso que eu pretendo colocar para vocês aqui, tá? Aqui estão as capacidades nominais e capacidade real, tá? O indicador de negócio, ele trabalha com a capacidade nominal, a maioria deles. Já o agenciador que nós vamos falar trabalha com a capacidade real, tá? Então, quando eu falo um P1000, o P1000 não cabe 1.000 kg, ele cabe 884 kg, isso a depender da densidade do gás e do volume do gás em litros d'água, da capacidade do gás em litros d'água, né? Por que litro d'água? Porque a densidade da água fica fácil fazer a conta, só por isso, tá? Então, um tanque P1000, ele coloca-se dentro dele no máximo 884 kg, mas para efeito de cálculo, para efeito de comissão para o indicador de negócio, considera-se a capacidade real. E o único tanque cuja capacidade real é acima da capacidade nominal é o P190, tá? Dessa lista. Existe um tanque também que não é muito comum, mas existe também, que é o P125, ele também se enquadraria na mesma situação aqui, tá? Bom, mas o mais comum é o P190. Bom, aí eu coloquei aqui alguns exemplos, só para ilustrar, para ficar mais claro para vocês, né? Esses aqui são casos reais que eu peguei, tá? Indústria que consome 9 toneladas, hotel que consome 7, condomínio que consome, eu não lembro se é 6 ou 8, nós vamos passar aqui já. Tá? Uma indústria consome 9 toneladas de GLP por mês, vai ser abastecido uma vez por semana, então coloca-se lá um tanque P4000. Qual vai ser a comissão desse indicador de negócio? 4.000 vezes 1,20, que é 20% sobre a capacidade nominal do tanque, a comissão dele vai ser 4.800. Ou, se a comissão dele for 50% sobre a capacidade nominal, a comissão dele vai ser 6.000. Falando uma única indicação. Tá? Só a indicação, você não fechou o negócio. Tá? Quem fechou o negócio é o consultor. Tá? Um hotel que fecha consome 7 toneladas por mês, portanto serão instalados lá 6 tanques de 500 kg. Ah, Cláudio, como é que 7 toneladas você chegou à conclusão que vão 6 tanques de 500 kg? Poderia ter 3 tanques de 1.000 kg, poderiam ser vários tanques de P190. Aí vai muito do espaço que você tem e da disponibilidade de tanques que você tem. Tá? Esse caso aqui eu coloquei hotel, mas não é nem um hotel, tá, gente? Na realidade é um crematório. Quem viu aí meus vídeos que eu publiquei, um deles é num crematório que tem aqui no ABC, tem lá 6 tanques de 500 kg instalados, tá? Esses tanques, qual vai ser a comissão do indicador de negócio? 500 quilos, que é a capacidade nominal de cada tanque, vezes 20%, vezes 6. Por que 6? Onde apareceu 6? São 6 tanques, gente. Tá? Então, é 500 vezes 1,20 vezes 6, deu uma comissão de R$ 3.600. Ou, se a comissão for 1,50, vai para R$ 4.500, numa única indicação. Peguei mais uma indicação, um condomínio real que tem aqui, inclusive é perto da minha casa, tá? Um condomínio que tem 2 torres, consome 2 toneladas de gás por mês, porque são um condomínio aqui, se não me engano, de 20 andares, tem
4 apartamentos por andares, tem água, tem todos eles com aquecedor, todos os apartamentos têm 2 banheiros, tem fogão, tem torneiras elétricas nos banheiros e na cozinha. Então eles consomem aqui algo em torno de 2 toneladas de gás por mês em cada torre. O consumo total do condomínio é 4 toneladas. Mas cada torre consome 2 toneladas. Então vai ser colocado 4 P190, porque vai ser abastecido semanalmente, tá? Então qual vai ser a comissão dele? 190 capacidade nominal vezes 1,20 vezes 8, porque são 4 P190 em cada torre. 4 vezes 2, 8. Vai dar uma comissão de R$ 1.824 ou uma comissão de R$ 2.280, só em uma indicação. Agora vamos dizer que a mesma pessoa indicou esses 3 clientes dentro do mês. Só fez isso, só indicou esses 3 clientes, não ralou muito, só visitou esses 3 e pronto. E foi cuidar da vida dele, foi fazer outras coisas. Quanto que ele recebeu? Está aqui, ó. Na indústria, a comissão dele vai de 4.800 a 6, no hotel de 3.600. Não estou falando qualquer indústria, né? Essa indústria específica eu coloquei aqui, tá, gente? 4.800 a 6, no hotel 3.600 a 4.500, no condomínio 1.824 a 2.280. A comissão dele vai variar entre 10.224 a 12.780, apenas nessas 3 indicações. Nessas 3 indicações, você já conseguiu seus 5 dígitos. Mas, gente, o mês tem pelo menos 22 dias úteis. E quando você começa a trabalhar com isso, o mês tem 30 dias. Você vai com a sua família no restaurante, você está comendo, mas você está de olho. Porque como é que esses caras, quem está fornecendo gás para esses caras? Quanto será que esse cara está pagando? Cara, vai chegar uma hora que você vai lá e vai falar com o dono. Tá? E vai fazer vai pegar dados, vai coletar dados, coleta preço, se você conseguir, né? E já vai ser mais uma indicação para você. O negócio aparece a toda hora, então aproveita, não deixa passar, tá? Lembre, naquele mesmo restaurante que você está almoçando com a sua família num domingo, também pode estar almoçando um consultor de negócios de uma outra empresa naquele mesmo restaurante. Ele não vai pensar que nem você para deixar para depois. Não, eu estou com a minha família aqui, não vou trabalhar. Não, cara, você só vai pegar 10 minutinhos, vai lá falar com a pessoa lá, o gerente lá do restaurante e pega as informações, ponto, passa a régua, volta para sua mesa, vai conviver com a sua família. No dia seguinte, na segunda-feira de manhã, você já pega aquilo lá, já faz o levantamento, já aponta para a empresa. Não pode perder a oportunidade, gente. Tá? Aí tem a figura do agenciador de negócio. Esse daqui é uma mistura do indicador com o consultor, porque ele faz as duas coisas. Em compensação, o rendimento é muito maior. Bom, ele também, a exemplo do indicador, ele também não tem vínculo empregatício, não tem fixo, não tem ajuda de custo, é só uma pessoa jurídica. Só que ele conclui o negócio. Ele visita o prospect, analisa o processo do cliente, faz todos os dimensionamentos, faz o estudo econômico, analisa payback, o ROI, a taxa de retorno de investimento, elabora a proposta para o cliente, obtém as aprovações da gerência da empresa pela qual ele presta serviço, colhe a assinatura do cliente no contrato e pronto, finaliza o processo e entrega para a companhia lá que ele trabalha e a companhia vai fazer a instalação dele. Nos mesmos casos em que eu passei agora, o caso do indicador de negócio na indústria, no hotel e no condomínio, quais seriam as comissões do agenciador de negócio? Por quê? Seria muito maior. Como que funciona a remuneração do agenciador de negócio? Tem empresas que chamam de representantes. Tá? Tanto o representante como o agenciador é a mesma coisa, eles vão a campo e eles vão levantar os clientes, vão dimensionar e vai entregar tudo prontinho para a empresa que ele trabalha para montar a instalação. A comissão dele é o pagamento referente à primeira carga de gás. Então, naquele tanque que eu falei lá de 4.000 quilos na indústria,
O que vai caber naquele tanque, a capacidade real, naquela tabela que eu mostrei para vocês, é 3.360 quilos. Então vai ser 3.360 quilos vezes R$6 o quilo, por exemplo, de GLP. Eu estou colocando o preço mais baixo. Se o preço for maior, a comissão vai ser maior. Tá? E cada caso tem um preço diferente. Tá? A comissão, nesse caso, vai passar de R$20.000. Tá? Aqui está o exemplo. Mesmo cliente, tá? Lá da indústria, consome 9 toneladas, mesmo tanque, só que entrou mais uma variável aqui, ó. O preço do gás. Eu coloquei R$6, mas eu já sei que eu coloquei um preço barato aqui, tá, gente? É bom que seja barato, que ele fica... Você vê que é bom ser mais conservador, que você vê que a coisa é possível mesmo, tá? Nesse caso vai ser a capacidade, o P4000 aqui serve simplesmente para você olhar na tabela e dar uma olhada mais ou menos quanto que cabe no tanque, para você já ver, ó, nessa aqui eu vou receber uma comissão de tanto, tá? Vai ser colocado cerca de 3.360 quilos, R$6 o quilo que eu coloquei aqui, vai dar uma comissão de R$20.160 apenas no agenciamento desse negócio. Um negócio. Tá? Você já conseguiu 5 dígitos num único negócio. No caso do hotel, cada tanque P500 cabe 442 quilos. Vezes 6, que é o preço, e vezes 6 tanques, vai dar uma comissão de R$15.912 nesse agenciamento. Se você somou, e tem o condomínio também, que são 8 por 190, vezes 200, vezes 6, cada P190 cabe capacidade real 200 kg, lembra disso? Vai nesse cliente a comissão vai ser de 9.600. Se você somou as 3 casos aí do agenciador de negócio, a comissão desse cara passou de R$45.000, gente. É atrativo ou não é? Agora, tá legal. Quem que pode trabalhar nessa função? Se você for trabalhar como consultor de negócios, as empresas vão exigir que você seja, no mínimo, um estudante de engenharia ou de administração de negócios, ou economia, ou marketing de negócios, ou profissionais dessas áreas. Se você for trabalhar como indicador de negócio ou agenciador de negócio, o que você vai ter que provar é que você conhece. Tá? Ninguém vai pedir diploma, CREA, CRM, nada disso. CRM é bom, né? CRA, nada disso. O que eles vão querer é que você vá para a rua e gaste sandália e traga negócio para dentro de casa. Tá? Por que a empresa também não vai fazer muita triagem sobre você? Porque é simples, ela não vai ter custo nenhum com você. Se você vendeu, ela vai te pagar. Se você não vendeu, não vai receber nada. É simples assim. Tá? Mas você quer receber, então você vai atrás do seu pote de ouro, certo? Qual o preço do GLP por quilo e quem paga pelas instalações no cliente? O preço por quilo depende caso a caso, depende fundamentalmente do preço do gás, do custo de logística para entregar o gás nesse cliente. Tem empresa que levanta o custo de logística dele unitário, tem por cliente, tem empresa que levanta o custo por rota. Então tem muitas variáveis, mas também tem 3 variáveis no próprio cliente. Por exemplo, qual é o consumo do cliente? Quanto maior o consumo, menor é o preço. Qual é o prazo do contrato? Maior a validade do prazo de contrato, menor o preço, e o contrário também é verdadeiro. E qual o valor do investimento que a empresa fez na instalação? Porque toda instalação, já respondendo a segunda pergunta aqui, é comodatada pela distribuidora ao cliente. Aquilo lá não é propriedade do cliente, embora esteja nele, nas dependências dele. Amanhã ou depois ele termina o contrato, não quer mais, a empresa distribuidora vai lá, retira tudo que ela colocou dentro da central e leva embora. Ok? O que é preciso para ter sucesso no negócio? Gente, você só consegue vender aquilo que você conhece e você só vende aquilo que você compraria. Talvez você venda uma vez aquilo que você não compraria, mas a segunda já vai ser mais difícil.
tá? Então você precisa conhecer o GLP. Conhecer o GLP, eu estou falando aí sim, conhecer as características do GLP, quando eu posso usar, quando não posso usar. Precisa conhecer as aplicações, onde eu posso aplicar o GLP. Não estou falando, a aplicação não se limita ali aplicado em residência, comércio, indústria, agronegócio, não. Dentro da indústria, onde eu posso aplicar esse GLP. De que forma que eu posso fazer para chegar a GLP naquele ponto de consumo, conhecer normas e legislações vigentes, tá? Porque a área do GLP ela é forrada de normas e legislações, e não é por acaso, nós estamos tratando de um combustível inflamável e sob pressão, então pode causar graves acidentes, até fatais. Saber fazer o cálculo da conversão energética, isso aqui eu considero que é a cereja do bolo. Você dominando esse cálculo de conversão energética, você tem condição de partir para cima de todas aquelas concorrentes que eu mostrei para vocês na matriz energética, tá? Para abordar uma indústria, você tem que conhecer, você tem que saber fazer isso aqui e ter domínio total sobre isso daqui, porque lá na indústria você vai conversar com um engenheiro que conhece bem isso daqui, tá? E se você falar besteira, ele te pega na curva e acabou o negócio naquele instante, tá? Então você tem que saber dominar isso aqui. Você vai ver que, embora seja assunto que engenheiro conhece, não tem nada de cálculo avançado aqui. Ninguém vai usar cálculo rotacional, cálculo integral, derivada, nada disso. Cálculo mais complexo que nós vamos fazer é divisão, multiplicação e operação com frações, tá? Precisa gostar da área comercial. Nós estamos falando aqui fundamentalmente de venda, gente. Venda, você quer vender, você precisa gostar da área comercial. Você precisa saber, gostar de conversar com gente, gostar de se relacionar, tá? Ter espírito empreendedor. O que é ter espírito empreendedor, gente? Estar sempre atrás do negócio. Você fechou aqueles 3 negócios, não para, continua. Alimenta o seu funil de vendas. Vocês vão saber o que é funil de vendas aqui quando eu vou dar uma aula sobre técnicas de vendas, aprender a fazer raporte, aprender o que é o método espinha, entender como funciona um funil de vendas. E fundamentalmente, né, gente, isso aqui serve para qualquer coisa, ter garra e vontade. Sem garra e vontade, não vai para frente, tá? Vai ter um curso aqui, eu vou apresentar o curso para você. Esse curso vai ser gravado em 7 módulos, onde a primeira aula, que é a aula de boas-vindas, né, onde vai ter a apresentação geral, vai ser ao vivo, né? E nessa aula eu vou apresentar um mapa de voo. O mapa de voo é onde que eu vou indicar para vocês onde e quando as suas aulas, os módulos estarão disponíveis, para que você possa pegar ele e estudar eles a fundo, tá? Eu vou fazer isso aí em partes, tá? Para que você tenha tempo de estudar, porque se eu coloco tudo, é muito comum nas pessoas falar, ah, amanhã eu quero visitar uma indústria, deixa eu ir lá no cálculo de conversão energética. Pulou todas as etapas que tem atrás que te fundamentam, que te dão solidez quando chegar na parte de energia, tá? De conversão energética. Então eu não quero que isso aconteça, eu quero que você vá passo a passo, mas em poucas semanas você já vai ver que isso aí você já caiu no seu domínio e você vai nadar de braçada nisso aí. Vai depender de você, tá? Então esse mapa de voo você vai ter uma clareza de como vai ser a sua jornada para finalmente conseguir os 5 dígitos por mês, ok? No módulo 1, que provavelmente entra já junto com a primeira aula, eu vou apresentar o mercado de GLP a granel, nós vamos destrinchar aquela matriz energética, ver o que tem lá dentro e as oportunidades que aparecem lá dentro. No módulo 2, ele vai ser um módulo essencialmente técnico, vai ser totalmente gravado, o que é o GLP, suas características físicas e químicas, onde eu posso usar, como não devo usar, o que eu devo fazer para usar, é simplesmente colocar no tanque, colocar uma tubulação, já sai o gás, você vai conhecer tudo isso daí.
como chega o GLP no cliente, tá? Como que eu levo o GLP no cliente? De que forma que ele chega lá? Quais são as formas possíveis? E depois que ele chega, como ele sai de lá de onde está o gás no cliente até chegar no ponto de consumo, no forno dele, na estufa, no processo industrial, na empilhadeira. Como que é essa transição? Depois tem uma parte aqui que é uma parte que é mais pesada, tá? Mas ela é necessária, que nós vamos mergulhar muito, não vamos destrinchar item por item da norma, mas vamos chegar bem perto disso, né? Das normas NBR, as normas técnicas da BNT. NBR são normas brasileiras são as normas determinadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é uma entidade civil, não governamental, mas não tem lei, mas tem força de lei, tá? O que eu quero dizer que não é lei, porque não é lei mesmo, né? Ela tem força de lei na prática, porque se você fizer alguma central de gás não obedecer a norma e essa central de gás causar um acidente, e o perito vai lá e observa que você não observou detecta que você não observou as normas técnicas, você está numa enrascada que vai ser muito difícil sair, tá? E também as NRs, só que isso aqui é para quem vai instalar, não é muito para quem vai vender. Mas quem vai vender tem que verificar, conhecer as normas técnicas para saber se onde você está querendo colocar, realmente pode colocar, tá? As NRs, nós vamos dar uma passada pelas NRs, que são as normas reguladoras do Ministério do Trabalho. Vamos aprender aqui, vai ser uma parte bastante grande, tá? Dimensionamento de central de GLP, como que eu dimensiono uma central de GLP, quando eu tenho que colocar um P1000, um P190, um P500, se ele é horizontal, se ele é vertical, se ele é enterrado, se ele é aterrado, se ele é aéreo, tem diversas configurações. Tá? Como eu dimensiono isso, o que eu tenho que olhar, verificar no cliente, aonde deve estar o meu olhar no cliente quando eu estou falando em dimensionar uma central de gás. Nós vamos ver isso passo a passo. Você vai ver isso aqui está satisfeito? Atende isso aqui? Atende. Agora vamos para o passo 2. No passo 2 não atende. Não atende e acabou o negócio aqui. Tá? Não atende. Vamos para o passo 3. Vai ser isso, gente, passo a passo, tá? Cálculo da conversão energética, aquilo que eu já disse que é a cereja do bolo. Essa aula aqui eu pretendo dar ela ao vivo, tá? Pegar na mão mesmo, para que vocês aprendam, façam o exercício e me apresentem esses exercícios, tá? E a última, técnica de vendas. Não adianta nada se aprender tudo isso daqui e não saber nem como abordar o cliente, tá bom? Aqui está como será a entrega. A primeira aula eu já falei, vai ser ao vivo, o curso é gravado para você assistir conforme suas disponibilidades. Eu também vou disponibilizar lives ao vivo uma vez por semana durante 2 meses, tá? Por quê? Vai tirar dúvida, você vai ler, você vai estudar, você vai ter dúvida. E tendo dúvida, você traz e a gente divide em grupo tudo isso daí, tá? Vai receber material de apoio em PDF para download, vai ter aula ao vivo sobre a conversão energética, vai receber um e-book com tudo que tem aqui nas aulas, tanto a parte técnica como a parte comercial, e certificado de participação. Bom, você pode ter algumas objeções. Caramba, eu não tenho tempo. Tá, o curso é gravado. Você pode assistir aonde quiser, a hora que quiser. Mesmo as aulas ao vivo, elas ficarão gravadas. Não pôde estar presente, vai receber ela gravada. Tá? Então isso não é objeção, gente. Desculpa, mas tempo tem. Tá? Meia horinha por dia lá, meia horinha a cada 2 dias, você vai em frente, tá? E se você quer tempo, você precisa investir tempo. Não tem jeito, tá? Gasta tempo aqui, menos com Netflix e mais naquilo que vai te dar resultado para onde você quer chegar. Não tenho dinheiro. Gente, isso aqui também não é uma objeção de verdade, né? Porque se você não fizer nada, nada vai mudar. O resultado vocês já conhecem, é onde você está. Se você quer dinheiro, você tem que investir dinheiro. De que forma?
Quando você quer ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, o que você tem que fazer? Investir dinheiro. E você recebe como lucro o resultado das aplicações, não é isso? Você trabalha como funcionário de CLT numa grande empresa, numa pequena empresa, seja onde for. Primeiro você trabalha, depois você recebe. Só que enquanto você trabalha, normalmente você vai receber no final do mês. Trabalha o mês inteiro, no final do mês você recebe. Nesse meio de mês, nesse mês você gastou dinheiro com alimentação, com transporte, com estacionamento, com roupa. Você investiu dinheiro. Tudo isso custou dinheiro. Você investiu dinheiro e depois recebeu o dinheiro fruto do seu trabalho. Então, aqui não é diferente. Você quer dinheiro, você precisa investir dinheiro, tá? Eu não tenho apoio familiar. Olha, gente, apoio familiar a gente só precisa daquelas pessoas que realmente moram com a gente, daquelas pessoas que estão com a gente, tá? Ah, mas meu cunhado falou. Olha, gente, cunhado não é à toa que é cunhado, tá? Eu costumo dizer que cunhado não é parente, cunhado é agregado, tá? Mas o que você precisa é colocar para sua família o que você está fazendo, por que você está fazendo e o resultado que você espera, tá? Seja claro, seja ético, tá? E fala que também, coloca a sua parte também. Não é eu vou comprar um curso, vou aprender isso, o curso vai ser, eu vou comprar o curso, vou aprender e vou ralar, vou atrás, para ter o resultado, é lógico, tá? Muita gente, a hora que você fizer isso aí, aqueles que não moram na sua casa, vão falar, tá vendo? Tá sem dinheiro e tá comprando cursinho na internet. Ah, o cara é doido, né? Depois vem pedir dinheiro emprestado, depois fala que não pode ir no churrasco com a família, tá? Essas pessoas, gente, são as mesmas que vão chegar para vocês, bater na porta e vai falar: sempre acreditei em você. Eu sabia que você ia chegar lá. Essa frase não preocupa. Você fala: ah, tá bom, sei. O problema é a segunda. Então, agora que você está bem de vida, né? Então, eu estou pensando em trocar de carro, né? Você podia me emprestar, já que você está bem de... Você pode ter certeza que vai vir isso daí, gente. Não tenham dúvida que vai vir isso daí. Mas aí cada um vai ter que lidar com a cruz de cada um, tá? Como sair dessas enrascadas aí, tá bom? Mas sabe, é só para ilustrar que o mesmo que critica você é o mesmo que vai bater na sua porta depois. Não tenha dúvida, isso é batata, tá? Eu não sei nada sobre GLP. Gente, nós vamos começar do básico. Ninguém aqui vai fazer cálculo estequiométrico, ninguém aqui vai usar cálculo integral, derivadas, nada disso. O cálculo mais avançado que nós vamos utilizar, já falei, é multiplicação, divisão e operação com frações. Não sai disso daí não. Qualquer um pode fazer, tá? Eu tenho medo de dar errado. Aí sim eu concordo que de fato é uma objeção. O medo, ele é real, ele existe. Porque todo ser humano tem medo daquilo que desconhece, todo ser humano tem um medo daquilo que é novo, daquilo que ele nunca viu, que ele nunca provou. O nosso cérebro é programado dessa forma lá desde milhões de anos atrás, lá antes dele se enfiar nas cavernas. O cérebro nosso ele é programado para que gastemos o mínimo de energia física e mental e que não corramos riscos. O cérebro é para isso. Ele fica toda hora, não vai lá não, fica aqui no quentinho, não mexe com essas coisas não, fica aqui, tá quentinho, tá quietinho, fica aqui onde você tá, que tá tudo bem, mas você não sai do lugar, tá? E aí você tem duas saídas, fugir ou enfrentar. Caramba, fugir até quando? Olha para trás, quanto que você já fugiu? Quantas oportunidades apareceram e você não encarou? Outros encararam e se deram bem. Aí você vai falar, aquele lá teve sorte. Bom, gente, sorte é o encontro da oportunidade com a competência. Tá? O que eu estou dando para vocês aqui no curso é a competência, para que você possa reconhecer a oportunidade. Porque quando você não tem a competência, a oportunidade surge e você não consegue nem saber que ela é uma oportunidade. Quando você tem a competência, aí sim você começa a enxergar a oportunidade. Tá? Não é que elas passam a aparecer. Antes não aparecia. Não, elas sempre estiveram lá.
Você que não tinha um olhar para aquilo lá, você não conseguia enxergar aquilo lá. Agora ela se torna visível para você. E aí, você vai fugir, você faz uma pergunta, tá legal. Essas fugas que você teve até agora te levaram até aonde? Qual foi o benefício que essas fugas te deram? Então pensa nisso, tá? Bom, um curso desse tem custo? Tem custo. Gente, todo mundo tem que pagar boleto, tá? Um curso desse, gente, não sai por menos de 14 mil reais. Quem me conhece, quem se conhece as consultorias que eu dei, as palestras que eu dei e tudo mais, sabe que o preço, aliás, vai muito além desse daí, tá? Um curso técnico sobre GLP, miseravelmente, é 7 mil reais. Miseravelmente. Para sair de casa, para ligar o computador e tudo mais, é 7 mil reais. Técnicas de vendas. Técnicas de venda também está por volta nos 7 mil reais. Tem pessoa que está na reunião aí que sabe que já recebeu uma proposta minha, o curso de técnica de vendas era 7 mil reais. Tá? Porém, como aqui vai ser um curso mais compactado, mais voltado para a área do GLP, vai ser um curso menor, é 2 mil reais. Aulas ao vivo minha, essas aulas ao vivo aí, de 1 hora, elas não saem por menos de 3 mil reais. Tá? Live de perguntas e respostas, que eu vou fazer 4 aqui. Só as lives de perguntas e respostas, uma live custaria 2 mil reais. Tá? Somando tudo aqui, ó, 729, 312 e 214. Aqui está aqui o resultado dos 14 mil reais. É caro isso? Sabe o que é caro? É aquela faculdade que o cara está pagando 5 mil reais por mês e depois de formado, com experiência, ele vai trabalhar naquela empresa lá onde 12 já se candidataram, consequentemente são 12 que atendem todos aqueles requisitos, tá? E vão ganhar no máximo 2 mil reais por mês. Isso é caro. Isso aqui não é caro. Tá? Mas, dessa vez eu vou fazer uma loucura, tá? Não vou cobrar 14 mil reais. Quem fizer a inscrição até o dia 30/4, até quarta-feira, às 23h59, por que 23h59? Porque 0 hora fecha o carrinho na Hotmart e não tem mais como ter acesso a isso. Tá? Não vai pagar esse valor. Ah, vou pagar menos, eu vou ter um descontinho. Não vai ser um descontinho não, gente. Você não vai pagar nem metade desse valor. Nem metade desse valor seria 7 mil. Não, você vai pagar menos do que 7 mil. Você não vai pagar nem 10% desse valor, gente. Opa, está começando a ficar interessante. Tá legal. Essa condição super especial eu vou fazer só dessa vez. Eu acredito. Outra vez, talvez, no próximo alinhamento dos planetas, tá? É uma coisa de lançamento mesmo, tá, gente? É uma coisa de lançamento mesmo, não é uma coisa para se repetir, tá? O próximo curso vai custar bem mais do que isso, pode ter certeza. Quem fizer essa inscrição até essa data e até esse horário vai pagar, e não vai pagar, não precisa pagar de uma vez, tá? Pode parcelar, pode pagar em 12 parcelas de R$ 134,14. Eu estou falando, gente, de duas pizzas básicas, né? 2 pizzas de mussarela, 2 pizzas de calabresa, tá? Numa pizzaria de bairro, não estou falando uma pizzaria do centro de São Paulo, não, tá? Lá, cada pizza lá não sai por menos de 100, 120 reais, tá? Então, diluindo isso ao ano, R$ 134 por mês, eu creio que dá para... É um preço extremamente atrativo. E você, se você for pagar à vista, ainda tem mais um desconto. For pagar à vista, você vai pagar apenas R$ 1.297. Tá? A oportunidade está dada, gente. Eu não vou dizer para vocês aqui que basta comprar o curso e no dia seguinte começa a cair 5 dígitos na sua carteira, tá? Na sua conta. Não é assim.
você vai ter que aprender, você vai estudar, você vai ter dúvidas, você vai tirar as dúvidas, você vai para campo. E eu costumo dizer que nenhuma estratégia resiste ao campo de batalha, tá? Então é no campo de batalha que você vai ver, e com isso você vai aperfeiçoando, você vai, por exemplo, nesses campos de batalha, você vai tirando dúvida comigo, tá? O caminho vai ficar aberto, tá, gente? Durante muito tempo aí vocês vão poder ligar para mim aí, Cláudio, eu encontrei uma situação assim, 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 assado, como é que eu faço? Vamos estudar esse caso juntos e vamos achar solução. A não ser que não tenha solução. Eu falar, cara, isso aí você não pode colocar. Esquece esse cara, vai para outro. Mas normalmente a gente acha a solução, tá? Não vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, gente. Vai ter que ralar sandália, gastar sandália, vai ter que ralar o pneu do carro, vai ter que rodar bastante, vai ter que bater em cliente, a porta em cliente, o cliente vai dizer não, vai bater no outro que também vai dizer não, até você achar o cliente que vai dizer sim. Tá? E aí você vai mapear esses clientes, e aí você vai entender o porquê do funil de vendas. Tá? Vai ficar claro para você o funil de vendas. Então, não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas é perfeitamente possível. Não estou aqui para vender coisas fáceis. Eu estou aqui para vender aquilo que é possível fazer, porque eu sou a prova disso. Tá ok, gente? Eu vou deixar com vocês aqui vou publicar essa palestra aqui para vocês, essa apresentação para vocês. Pode me acompanhar aí nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, também estou no YouTube, no TikTok também, mas sem dancinhas, tá, gente? No Facebook, enfim, todas as redes sociais vocês podem me acompanhar, toda hora tem conteúdo novo saindo por ali, tá? E vai junto também a página, caso vocês queiram fazer essa inscrição, caso vocês queiram dar um passo que realmente vai mudar a vida de vocês, o caminho estará aberto, tá ok, gente? Muito obrigado a todos vocês, tenham uma boa sorte e sucesso. Um abraço. Lembre-se, a sorte é o encontro da oportunidade com a competência. Agarrem a competência e a oportunidade vai surgir. Um abraço. Até logo.